Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para a gente estudar aí questões que caem nos concursos públicos na área de educação. Hoje a gente vai tratar a respeito de Piaget, um autor aí bastante cobrado, requisitado aí pelas bancas, não é mesmo? E você sabia que o Piaget, ele considera aí o conhecimento a partir de 3 tipos diferentes: o físico, o lógico-matemático e o social. É isso mesmo. O conhecimento físico, ele identifica como os conhecimentos das propriedades físicas, né? Dos objetos, dos acontecimentos, dos eventos, enfim. É o tipo de conhecimento que precisa da atenção no movimento das pessoas, ou seja, é a ação das pessoas sobre ou o objeto ou o evento, ou, enfim, sobre o meio, né, no qual aquela pessoa está interagindo. O conhecimento lógico-matemático é o conhecimento que parte do pensamento sobre as experiências com o meio, né, ou objetos, ou a situação que você está vivendo, e igualmente precisa desta ação, deste movimento da pessoa sobre o meio ambiente. O conhecimento social é o conhecimento que se origina, né? Ele vai ter início lá no meio sociocultural e ele não pode ser isolado, né? Ele não pode ser separado dos demais, né? Por quê? Ele tem a ver com um meio sociocultural. E não dá para a gente isolar só o conhecimento sociocultural, retirando aí, como se desse, né, para retirar a ação da pessoa sobre o meio. Lógico que não dá, né, porque se é numa interação sociocultural, evidentemente a ação da pessoa está aí presente. E é o tipo de conhecimento que precisa de bastante interação entre as diferentes pessoas, né, entre as diversas pessoas. Bom, Piaget também, ele fala de 4 fatores do desenvolvimento. Quais são esses fatores do desenvolvimento que vão influir aí no desenvolvimento? É a maturação nervosa, é uma questão orgânica, né? Lembra que eu já falei em outro vídeo que Piaget é biólogo, por isso essa questão ligada aí ao organismo muito forte, né? Então, maturação nervosa, exercício de experiência que se adquire com a vida, né? Experienciando as situações, e a interação aí das transmissões sociais, nessa interação sociocultural. E aqui vale uma observação relevante, tá? Bastante pertinente. A linguagem. Sim, é a linguagem, sem sombra de dúvidas, tanto para Piaget quanto para Vygotsky, né? Aliás, principalmente para Vygotsky, um fator de desenvolvimento. Então, a linguagem é um fator de desenvolvimento. Ela não é a fonte do desenvolvimento, mas ela é um fator do desenvolvimento. E por que ela não é a origem, né? Por que não é ela que vai dar o start para o desenvolvimento? Porque existem inúmeros instrumentos de assimilação que são anteriores à linguagem, né? À formação da linguagem pelo ser humano. E o último fator determinante, na visão do Piaget, é exatamente o fator do desenvolvimento da equilibração. Ou seja, esse fator é capaz de explicar cada um dos fatores anteriores, que é a maturação, a experiência vivida, né, adquirida, e a interação. É um fator interno do desenvolvimento e é uma espécie aí de dinâmica. Afinal de contas, representa um movimento que está pautado na reflexão e também na reconstrução dos mecanismos todos aí que a pessoa vai desenvolvendo. Vamos aprofundar um pouco mais? Olha só, o Piaget, ele considera aí tanto a cognição quanto a afetividade como aspectos importantes. E são aspectos da inteligência. Então, olha, aspectos da inteligência, ok? Inteligência. E por que ele vai tratar isso como 2 aspectos da inteligência, o cognitivo e o afetivo? Porque intimamente eles estão ligados. Então, cognição e afetividade estão intimamente ligados.
tá? Tanto a cognição como a afetividade. Um não funciona sem o outro. O cognitivo a gente considera como se fosse um motor. E a afetividade a gente considera como o gás, como o combustível, tá? Então, olha só, um motor, ele não vai funcionar se não tiver um combustível ali para alimentar o movimento desse motor, certo? Então, cognição e afetividade estão intimamente ligados. Isso no conceito de Piaget, claro, né? Bem, o cognitivo aí é o motor que vai precisar do afeto, né? Que vai precisar do gás, do elemento que vai dar a combustão. Agora, os componentes do motor. Então, para esse motor funcionar, precisa de peças, certo? Então, essas partes, né? Esses componentes do motor, da cognição, são, portanto, ó, os componentes aí desse motor são o conteúdo, ok? É também a estrutura e também a função, ok? Bom, conteúdo, a gente vai trabalhar com conhecimento, né? O conhecimento que vai sendo construído. A estrutura são os esquemas, tá? E a função vai ser a assimilação, né? A assimilação, a acomodação, ok? Bom, então a gente já tem aí o motor, que é a cognição, né? E a gente tem a afetividade, que é o combustível, que é quem vai dar sustentação aí a esse motor, né? Que vai fazer esse motor girar. E esse motor tem o quê? Tem esses componentes, que é o conteúdo, a estrutura e a função. Bom, esses mecanismos de assimilação e acomodação estão ali na função. Os esquemas que ajudam na assimilação das estruturas, né? E a gente tem também o conteúdo, que é o conhecimento que o sujeito é capaz, o sujeito, a pessoa, enfim, como você queira denominar, que é capaz de construir num processo de elaboração aí do conhecimento, né? Agora, o desenvolvimento afetivo, né? Esse combustível, ele é capaz de desenvolver bastante o cognitivo, porque ele vai influenciar no desenvolvimento intelectual. E por que ele influencia no desenvolvimento emocional? E por que ele influencia no desenvolvimento emocional? Porque ele motiva, é ele quem vai dar a vontade, né? É ele quem vai motivar a atividade intelectual. Portanto, é como se fosse mesmo a combustão, né? É a mola propulsora. Você pisa assim na mola, ela não te leva para frente. Então, é isso. Essa afetividade vai fazer com que as ações sejam impulsionadas. E o interesse, que tem um aspecto afetivo, né? Ele vai fazer com que a gente faça escolhas a respeito das nossas atividades. Então, você vai escolher determinadas atividades, não é pela cara da atividade, é porque, na verdade, há um componente afetivo, emocional, que está te levando a fazer aquelas escolhas. E é isso, então, que vai definir o nosso desenvolvimento do cognitivo. Então, todo comportamento, ele vai apresentar esses dois aspectos, tanto o cognitivo quanto o afetivo. Bem, e a gente tem também conceitos fundamentais que Piaget nos alerta, né? Que é a assimilação mais a acomodação vai gerar uma adaptação. Então, eu estarei adaptado ao meio a partir do momento em que eu assimilei esse meio e que esta assimilação acomodou
incomodou no meu desenvolvimento, na minha construção. Então, assimilação, acomodação e adaptação, né? Aqui essa tríade, né? Se refere aos elementos cognitivos que são nada mais, nada menos do que as estruturas mentais que são capazes de assimilar e assimilar num reconhecimento, interpretando e até classificando as coisas, os objetos, o ambiente, enfim, os conhecimentos adquiridos. A assimilação, ela se refere a uma entrada, né? É a entrada e o início do processamento dos estímulos que são externos aos esquemas. É uma mudança quantitativa, ou seja, uma modificação de conteúdo. Então, assimilação, eu estou mudando o conteúdo, porque eu estou transformando esse conteúdo a partir dos elementos que eu mesmo já tinha, e aí essa transformação é possível. Agora, a acomodação, o que é? É uma reorganização interna. Ela vai ocorrer internamente e é por isso que ela ocorre diferentemente para cada um. Ela vai ajustar ou então outros esquemas serão criados. Ou ela ajusta os que já tem ou ela vai propiciar aí crescimento de outros esquemas. Então, há a possibilidade da acomodação de serem criados outros esquemas para que haja uma melhor adaptação, que é o quê? Uma mudança qualitativa. Aí vai mudar a qualidade mesmo daquilo que você já tinha. Isto é, uma modificação na estrutura daquele conhecimento que você já tinha. E a gente não pode se esquecer de que a estrutura cognitiva, ela pode ser traduzida por um conjunto ou agrupamento de esquemas, e isso vai estar sempre em busca do conhecimento e, evidentemente, de uma adaptação. Bom, e aqui o que a gente tem? Equilibração, né? E a gente tem regulação. Também outros conceitos que Piaget trabalha bastante, ok? Quando a gente fala de equilibração, a gente não pode se esquecer que tem um contraponto. Qual é? É o desequilíbrio, certo? Desequilíbrio, ok? Porque se eu tenho um equilíbrio, evidentemente eu tenho um contraponto que é o desequilíbrio. Agora, o desequilíbrio é o que incomoda, certo? Deixa eu marcar aqui, ó. É o que incomoda, certo? Porque é aquilo que causa estranheza, é aquilo que vai mexer com as estruturas, vai mexer com você, certo? Então, ele vai incomodar porque ele está aí, né, para incomodar mesmo, né, para desequilibrar, porque ele quer novas construções, certo? Então, é para você não ficar aí quietão, paradão, né? E a regulação? A regulação está aí para regular, né? Para regular o quê? Reações, certo? Então, é a partir das reações. Então, quando a gente fala da teoria da equilibração, e a gente está tratando aí do equilíbrio, né? Então, quando a gente fala da equilibração, a gente está falando do equilíbrio, portanto, do desequilíbrio, né? Então, o equilíbrio que nada mais é do que a pessoa ser capaz de identificar, de diferenciar ou até de integrar e às vezes de generalizar algumas informações da realidade, algum conteúdo, meios, objetos, situações, enfim. E aí vai identificar as semelhanças e as diferenças. Por oposição, a gente tem um desequilíbrio, né? Que é aquilo que incomoda, é aquilo que mobiliza, isso são as perturbações, aquilo que está te perturbando a partir dos conflitos que a gente tem, que vão ser ou superados
ou vencidos esses conflitos, né? Que vai levar a essas novas construções, a essas novas elaborações. E aí a gente tem as regulações, que são essas reações ao que é incômodo, né? Essas reações ao que foi provocado, as perturbações, vamos dizer assim. Né? Então, a regulação é uma reação àquela perturbação, né? Aquilo que foi incomodado a partir do desequilíbrio. Porque quando a gente está numa situação de equilíbrio, você nem vontade tem de buscar uma resposta ou de buscar um conhecimento mais aprofundado, ok? Bom, outra coisa que a gente tem aí no tratado, né, na teoria do Piaget, são os estágios do desenvolvimento. Isso é uma questão assim, extremamente importante para a gente gravar, porque as bancas, evidentemente, elas exploram demais essas questões, né, dos estágios de desenvolvimento. E o que a gente tem aí? Estágios de desenvolvimento, para Piaget, são 4. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Tá? O sensório motor, ele vai de 0 a 2 anos, certo? O pré-operatório, ele vai de 2 a 6 ou 7 anos, tá? E o operatório concreto, ele vai de 7 a 11, 12 anos, tá bem? E o formal, ele é mais de 12 anos, tá? É a partir dos 12 anos. Bem, o sensório motor, a gente tem a questão da inteligência prática, tá? São coisas práticas, né? É a partir do sensório, né? A partir de questões sensoriais, a partir da questão motora, ok? O pré-operatório, a gente tem aqui funções simbólicas muito importantes que surgem nesse período. Por exemplo, a linguagem, certo? Então, a linguagem e, evidentemente, todas as outras funções simbólicas que aparecem também junto com a linguagem, que é uma, né, função simbólica. A gente tem também no operatório concreto, né, dos 7 aos 12 anos, a questão da reversibilidade, tá? Reversibilidade porque a criança começa a entender que as coisas são reversíveis. Se estão de um jeito, elas podem ser revertidas a outro estado, né? A outro estágio. E, por final, o operatório formal, que vai estabelecer aí o período marcadamente, né, do pensamento lógico. Então, aqui o pensamento é o pensamento lógico, ok? Bom, então, resumindo, o sensório motor. Então, sensório motor, o que é? É a inteligência prática, certo? Que vai usar aí os meios de reflexo e outra coisa que tem aí no sensório motor, pouquíssima socialização. As crianças de 0 a 2 anos não socializam. Elas estão ali no mesmo espaço, mas elas não estão brincando entre si. Elas estão sozinhas nas brincadeiras, porque elas pouco vão socializar. Então, essas relações sociais nessa faixa etária, né, de 0 a 2 anos do sensório motor, são muito mais na base da coação, da imposição, né? Já no pré-operatório, cuja função simbólica, linguagem, aparece muito fortemente, é o período egocêntrico. A criança se volta para ela mesma, começa aí uma socialização afetiva, mas ela ainda é o centro das atenções. Já no operatório concreto, dos 7 aos 11, 12 anos, começa aí então esse pensamento reversível, que
Só que esse pensamento reversível, ele ainda precisa do pensamento concreto para que a criança, o jovenzinho, né, já começando aí, entrando na pré-adolescência, consiga fazer essas trocas intelectuais, tá? Eles já começam a fazer aí, então, umas trocas intelectuais. E no pensamento operatório formal, o pensamento é lógico. Então, as questões são pensadas a partir de operações abstratas. Surgem as hipóteses já mais elaboradas, né? E outra questão importante que a gente tem é, para falar do Piaget, é a questão da moralidade, tá? E a questão da moralidade, Piaget vai falar para a gente de 3 situações, 3 fases, vamos dizer assim, tá? Que é a anomia, a heteronomia e a autonomia. Olha só, nomia é regra, tá? Então, olha só, anomia é ausência de regra, heteronomia é já alguma regra e autonomia é a partir de você mesmo, né? É uma autonomia, você mesmo já tem a consciência ali da regra, certo? Então, é assim, essa questão de moralidade para Piaget, algumas bancas nem tocam no assunto, mas ultimamente elas têm explorado. Então, fique esperto aí, porque isso é objeto de ter bastante questões, tá? A anomia, a criança não vai seguir as regras coletivas, né? Por quê? Ela está pensando mais nela mesma. Lembra que é um momento egocêntrico, né? Então a criança está voltada para ela mesma. Então ela tem os interesses individuais e é por isso que ela não vai seguir regras, a menos que alguém as imponha, tá? A heteronomia, a criança já se interessa por atividades coletivas e aí as regras elas são muito rígidas, tá? Elas são praticamente imutáveis, né? Elas devem ser cumpridas. E elas dependem de uma vontade que é exterior a essas crianças, né? Então, essas regras são de fora e as crianças simplesmente cumprem as regras, né? Mas, se a regra não estiver ali a todo momento ou alguém para lembrá-las, ela não vai ser cumprida de jeito nenhum. Agora, a autonomia, ela é parte de um entendimento aí mais maturado, né? De uma ação um pouco mais adulta, né? Então é por isso que jovens e crianças só mais tarde é que vão aí desenvolver na moralidade a questão da autonomia, porque as regras são estabelecidas pelo grupo num comum acordo e a pessoa já cumpre a regra sem que alguém tenha que ficar lembrando a todo momento que, olha, é assim que tem que ser feito, ou mesmo na ausência de outra pessoa, a criança, o jovenzinho ali já é capaz de cumprir a regra. Tudo bem? Vamos lá resolver a questão? Deu uma clareada aí em alguns conceitos, lembrou de algumas coisas de Piaget? Bora lá resolver essas questões? Olha aqui, questão de número 1, quadrix da Secretaria de Educação do Distrito Federal para professor substituto. Olha lá, então ele apresenta, essa banca apresenta essa figura, né, que é ali uma professora, imaginando ali os estudantes interagindo dentro do tablet dela, né? Ela está ali segurando um tablet e então ela está pensando que os estudantes dela estão ali dentro do tablet já interagindo com conhecimento entre si, enfim, tem lá os estudantes representando ali um movimento todo, né, de interação. E aí a questão começa, né? Considerando a abundância de informações e conteúdos disponibilizados em diferentes formatos, ainda precisamos de professores? Quer dizer,
Nós ainda estamos precisando de professores? Essa questão foi retirada da internet e houve adaptações, né? A banca Quadrix fez essas adaptações. Bem, com base no texto acima, julgue o item. Uma das bases psicológicas da aprendizagem é o interacionismo, que está ligado à ideia de interação entre fatores biológicos e sociais, né? Então, questões do organismo e questões do social, do meio cultural. Dois pensadores que defendem essa ideia são Piaget e Vygotsky. E aí, tá certo ou tá errado? Vou dar aí uns segundinhos para você pensar. Isso mesmo, está corretíssimo, tá? Tá certíssimo. Tanto Piaget quanto Vygotsky tratam aí destas questões do interacionismo, tanto questões biológicas quanto questões sociais, principalmente a partir do jogo simbólico traduzido pela linguagem, que afinal de contas é um meio de comunicação, é um meio de interação social. Perfeito! Então, nossa alternativa para a questão de número 1, alternativa C de belezinha, você acertou, é isso aí. Vamos lá resolver a questão número 2? Olha aí, vamos lá. Questão número 2, 2021, banca IBFC, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Roraima, de supervisor escolar. Alguns estágios percorridos no desenvolvimento infantil que antecedem o alcance da chamada autonomia, tá? Ele antecede, ele vem antes da autonomia. Para Piaget, autonomia significa ser capaz de se situar consciente e competentemente na rede dos diversos pontos de vista e conflitos presentes numa sociedade. Esse texto está descrito no livro do Latai, de 92, página 17. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo, colocando verdadeiro V ou falso F. Então, vamos lá. Há uma marcha para o equilíbrio com bases biológicas. Ok, até aqui, beleza, né? Piaget é biólogo, então sim, ele vai buscar as bases dele na biologia, que começa no período sensório-motor, perfeito, é nosso primeiro período, né? Com a construção de esquemas de ação. Lógico, né? Se está no sensório motor, a criança está muito ligada com a questão sensorial, com a questão motora, né? Então, é movimento, é ação. Então, é isso mesmo, tá? E chega às ações internalizadas, isto é, elaboradas mentalmente. Sim, e esta frase está correta porque é exatamente isso, né? A partir do movimento, a partir das questões sensoriais, as crianças vão se desenvolvendo e assim desenvolvendo aí o pensamento também. Segunda frase. A peculiaridade da teoria piagetiana é pensar a interação pela perspectiva da ética. E a ética aqui ele está falando do quê? Igualdade, respeito mútuo, liberdade, direitos humanos. Perfeito, porque Piaget, quando fala lá da questão da moralidade, ele está tratando os conceitos da autonomia, da heteronomia, para alcançar a autonomia, que é exatamente isso, são questões de ordem ética, né? É o que está imbuído aí da moralidade, portanto, verdadeiro também. Outra frase, para Piaget, ser coercitivo ou cooperativo não
não depende de uma atitude moral, visto que a democracia não é condição para o desenvolvimento da personalidade. Ora, jamais Piaget falou uma coisa dessa, né? Ele não está dizendo que não depende, mas o contrário, o oposto disso, né? Então, ele vai dizer que sim, ser conectado com as outras pessoas, estar em interação com as outras pessoas, pressupõe aí essa questão da moralidade, essa questão da ética e, evidentemente, numa democracia você precisa dessa convivência sociocultural, você precisa dessa interação. Então, essa frase aqui não está correta. Então, a gente tem que procurar uma alternativa que seja verdadeira e falsa. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, né? Essa sequência, né? De cima para baixo. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Aqui, ó, logo a letra A, né? Logo a alternativa A. Portanto, nossa alternativa correta para a questão de número 2, alternativa A. E aí? Essa também estava fácil, hein? Vamos lá resolver a terceira? Olha aqui, 2021, IBFC, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, questão para supervisor escolar. Piaget utilizou o jogo coletivo de regras como um campo de pesquisa para considerá-lo paradigmático, né, para a moralidade humana. Então, ele está falando aí de jogo de regras, que é fundamental aí para desenvolver essa questão da moralidade humana. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Então, estamos procurando a errada, tá? Olha lá. Anomia. As crianças não seguem atividades com regras coletivas. Perfeito. Isso aqui está correto, né? A anomia, as crianças não seguem as regras da maneira como nós gostaríamos que elas seguissem, ou seja, regras que sejam válidas para todos. B, autonomia, que é a concepção adulta do jogo. O respeito às regras é vista como um acordo mútuo em que cada jogador vê-se como um possível legislador, ou seja, ele mesmo pode aí elaborar regras porque ele sabe o que ele tem que fazer. Então, isso aqui também está correto, não é a nossa alternativa, porque nós estamos procurando a errada. Vamos lá. Dolonomia, quando a criança atinge um estágio no qual propositadamente não obedece às regras do jogo e usa de trapaças para vencer. Olha como essa banca foi maldosa. Ela disse o que a gente imagina como correto, né? Como quando a criança atinge um estágio no qual propositadamente não obedece, isso seria um dolo, né? Porque no direito tem situações que são dolosas e situações que são culposas. Culposas quando a pessoa comete alguma infração ali sem a intenção de causar o mal, e uma atitude dolosa é quando ela tem a iniciativa ela sabe que ela está cometendo ali um equívoco. Agora, dolonomia é uma palavra que nem existe no dicionário da língua portuguesa. Então, ela criou ali, a partir de um conceito que deve estar aí no inconsciente das pessoas, né? E trata o resto da frase com palavras que você poderia eventualmente considerar como correta. Então, muito cuidado, porque tem banca que faz essa maldade, tá? A nossa alternativa errada, né? Porque nós estamos procurando a alternativa errada, né? A alternativa incorreta é a letra C, mas vamos dar uma olhada na D antes de fechar a questão. Heteronomia, quando as crianças veem as regras como algo de origem imutável e que
e não como contrato firmado entre os jogadores. Ao mesmo tempo, quando estão em jogo, introduzem mudanças nas regras sem prévia consulta aos demais. As regras não são elaboradas pela consciência e não são entendidas a partir da sua função social. Tá? Então, a nossa alternativa correta é mesmo a alternativa C, ok? Bora lá? Tem mais duas para a gente resolver. Questão 4. Ó, 2021, IBFC, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, prova para psicopedagogo. Segundo a teoria piagetiana do desenvolvimento humano, é fruto de múltiplos fatores que, atingindo um conjunto, possibilitam ao sujeito avançar em sua inteligência. Um dos fatores destacados por Piaget no seu livro A Psicologia da Criança é a maturação, que é explicado como autor como, né? Pelo autor como. O principal fator de desenvolvimento, visto que é preciso o amadurecimento do sistema endócrino. Para que todos os outros fatores funcionem, sistema endócrino? Não, né? Não é o sistema endócrino que vai dar o start ali para os outros fatores funcionarem. Não, Piaget era biólogo, ele pensava no desenvolvimento biológico, mas ele não foi aí para a questão do sistema endócrino, tá? B, condição necessária para o aparecimento de certas condutas, mas não suficiente para dar conta de toda a organização mental. Ao que tudo indica, é a nossa alternativa, tá? Ao que tudo indica, sim, é a condição necessária para o aparecimento de outras, né, de certas condutas, mas ele por si só, a maturação por si só, ela não é suficiente, não basta estar evoluído biologicamente, maturado biologicamente para que as coisas aconteçam, porque senão isso seria um determinismo, né? A pessoa por si só vai crescer e naturalmente vai alcançar ali aqueles estágios do desenvolvimento, da inteligência. Não, Piaget fala sim da interação com o meio, interação social, enfim, não é só o biológico, mas também o biológico, tá? Vamos lá. Alternativa C. O fator que faz com que todos os sujeitos passem pelos estágios do desenvolvimento na mesma idade. Na mesma idade? Não, né? Não é na mesma idade. Cada sujeito vai passar na sua época, no seu desenvolvimento. Aquelas fases do desenvolvimento, Piaget define lá os 4, né? Sensório-motor, operatório concreto, formal. Ele determina as idades, mas ele não coloca como uma rigidez. Não é do 0 aos 2 anos, né? Completou 24 meses, pronto, passa para o próximo estágio. Não é assim. Tanto é que a hora que a gente determina lá, eu coloquei aí para vocês, era do 0 ao 2, dos 2 aos 6, 7, dos 6, 7 aos 11, 12, dos 11, 12... Entendeu? Então, não é uma coisa rígida. Então, não é na mesma idade que as crianças vão se desenvolver. E D, o mecanismo interno que possibilita a equilibração. Não é só o mecanismo interno que possibilita a equilibração, mas também, às vezes, mecanismos externos. O meio ambiente também vai possibilitar a equilibração. Portanto, nossa alternativa correta aqui, nosso gabarito, é realmente a alternativa B. Bora lá resolver a última? Tranquilo hoje, né? Piaget é muito simples, né? Quando a gente entende a linha de raciocínio de Piaget, que a gente entende que ele é biólogo, que a gente tem aí essa clareza, esse entendimento de que ele trabalhou também com Vygotsky, né? Com os conceitos do Vygotsky e considerando também as questões do Vallon, enfim, isso aí vai compondo, né, no nosso entendimento essas questões aí do desenvolvimento humano. Então, é sempre favorável, né? Então, vamos lá. Questão de número 5, última nossa questão, 2021.
IBFC, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, prova de psicopedagogo. Vamos lá. Para Piaget, não existe, olha só, não existe nenhuma conduta humana, por mais intelectual que seja, que não comporte aspectos afetivos. Perfeito. Lembra lá do início da nossa explicação, do nosso vídeo, que o cognitivo com o afetivo andam juntos? Dessa forma, para o autor, a afetividade. Então, está nos questionando aqui a respeito do conceito de afetividade para Piaget. Então, ó, pode construir esquemas cognitivos, pois oferece a motivação para as condutas intelectuais? Não, porque não dá para construir esquema cognitivo porque tem a motivação para o intelectual, né? Não é assim que a afetividade é descrita. A afetividade, sim, ela mobiliza, é ela que vai dar uma motivação, mas nunca para construir esquemas cognitivos, tá? A afetividade, ela vai mobilizar a pessoa, mas não vai construir ou possibilitar a construção de esquemas cognitivos. 2. É a energética da ação, aquela que oferece a motivação para as condutas humanas. Ok, é sim, a afetividade é que vai dar o gás. Lembra que ela é o combustível? É ela que vai alimentar o motor, que é a cognição. Então, é ela que vai dar o gás. Então, é ela que vai motivar a conduta humana. Então, o 2 está correto. O primeiro não, tá? E o 3, é responsável pela autorregulação de todos os fatores do desenvolvimento humano. De jeito nenhum, né? Autorregulação, a gente está pensando lá em autonomia, a gente está pensando em outras questões, e não é a afetividade que vai gerar aí essa autorregulação dos fatores humanos. Então, a nossa única questão correta aqui é o item 2. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Apenas a afirmativa 1 está correta? Não. Apenas a 2 e 3? Não. Apenas a afirmativa 1 e 3? Também não. Então, nossa afirmativa correta é sim a alternativa D de deu tudo certo. Hoje aqui no vídeo que estudamos a respeito de Piaget. Espero que tenha contribuído aí com seus estudos, que tenha proporcionado aí uns momentos agradáveis de esclarecimento aí de algum conceito, alguma dúvida que você pudesse ter a respeito dos conceitos mais relevantes do Piaget. Bem, já sabe os recadinhos que eu vou te dar, né? Não está inscrito, apareceu por aqui nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho para você ser lembrado em primeira mão quando chegar um vídeo novo, quando chegar um material bacana para você estudar. Beleza? E não se esquece de deixar seu like, que ajuda aí o canal a crescer, ajuda a esse vídeo chegar a outras pessoas que também podem estar precisando desses conceitos e estudando aí. Tudo bem? Um beijão, até a próxima. Foi um prazer estar com vocês hoje.